A gente tá acostumado a pensar no Naruto como um cara praticamente invencível, nível Deus, sabe? Que tá acima de qualquer outro personagem da obra. Mas desde que o Kurama morreu, não é mais assim que a banda toca, não. E ele decaiu muito em nível de poder. Nessa brincadeira aí, ele pode até ter deixado de ser o Kage mais forte dessa nova geração. Você duvida? Vem comigo então. Ei, Nestrans, Peter aqui. Galera, desde o final de Naruto, a gente tinha uma coisa muito clara, tá? Naruto e Sasuke são os ninjas mais poderosos vivos. Sempre foi assim. E acabou, praticamente não tinha o que discutir sobre isso. Todo mundo concordava, né? Aí depois de ver tudo que esses dois fizeram durante a guerra, era uma conclusão fácil de chegar. Só que muita coisa mudou desde o fim de Naruto até a saga atual de Boruto. Agora Naruto tá sem a maior fonte de poder dele, a Kurama. Nessa brincadeira aí, o Naruto perdeu várias das habilidades mais importantes que ele tinha. Ele já não é mais o topo do topo na cadeia alimentar dos ninjas, digamos assim, sabe? Esquece, acabou. Ele, na real, despencou demais, sabe? Antes, se ele ficava ali, sabe, entre os top 5 mais fortes de toda a obra, ele não deve nem aparecer agora no top 10. Verdade seja dita, galera, uma raposa de 9 rabos faz muita diferença no poder do cabra lá. Muita, pra caramba. E se eu te disser que ele despencou tanto em poder, que até na geração atual ele perdeu a moral. Antes era fácil dizer que ele era o Kage mais forte, disparado, né, dessa nova geração. E até de todos os tempos, mas e agora? Será que segue mole pro nosso Narutinho, assim? Isso você descobre depois do teu like. E já comenta aqui embaixo. Você achou que fizeram certo? Tinham que tirar o poder do Naruto porque o protagonista é outro, se chama Boruto? Ou você acha que não tinham que manter ele lá no topo do topo? Ele tinha que ser um mais casca grossa e os outros personagens que tiverem que acontecer, eles que passassem o Naruto. Comenta aqui o que você acha, em nível de poder, o que fizeram com a obra, manda ver. Bom, você já sabe o que rolou, né? Naruto teve que ativar o modo Baryon pra descer o cacete no Ishiki. Só que nessa brincadeira aí, o Kurama teve que se sacrificar. O Naruto ficou vivo mesmo depois do Raposão bater as botas lá. Patas, né? Mas nisso ele perdeu um monte de poderes dele. Na época eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando todos os poderes que o Naruto perdeu. E outro mostrando todos que ele ainda tem, né? Com essa morrida da Kurama aí. Dá uma olhada lá depois. Vou até deixar aqui, espero que esteja, né? Mas a verdade é que ele perdeu muito poder. E com certeza não tem o mesmo nível de força que antes. Isso, até agora, até o momento desse vídeo, é impossível você não estar concordando comigo. Isso é certo, né? O nível de força, velocidade, resistência que o Naruto tinha diminuíram, porra, pra caraca. Ele até tem um modo Senin, beleza? Que também dá uma tunada nessas coisas. Mas nada comparado ao que o chakra do Raposão fazia. A regeneração, que era um dos principais poderes dele, foi pro saco também. Já que era do chakra do Kurama, né? Que potencializava a vitalidade do Naruto, fazia ele se regenerar. Pô, o cara é praticamente um Wolverine. E eu nem preciso falar que o nível de chakra dele diminuiu muito. Preciso falar isso pra vocês? Precisa, Pedro. Então tá, diminuiu muito. Ele tem o chakra Uzumaki, beleza, mas esse chakra dele não é nada comparado ao que ele tinha com o Kurama. E se liga, ok? Se liga. Eu não tô dizendo de jeito nenhum que o Naruto é fraco, ou que ele sem a Kurama é fraco. Não é isso, não. O que eu tô dizendo aqui é que ele ficou mais fraco sem o Kurama. Que ele perdeu muito poder agora que o Kurama não tá no busto dele. Beleza? A gente estava acostumado a pensar no Naruto como o Kage mais forte dessa nova geração. Tanto que não tinha nem debate. Acabou, era ponto. A dúvida era sempre para saber quem era o segundo lugar depois do Naruto. O Gaara, o Darui, a Kurotososhi ou o Chojuro. Né? O primeiro lugar sempre ficou reservado pro Naruto. Só que sem a Kurama, ele não tem mais essa garantia. Talvez um ou dois desses Kages que eu falei agora passaram na frente do Narutésimo. O Chojuro a gente já pode tirar da reta, beleza? Nas poucas aparições dele fica bem claro que ele não peita o Naruto, seja com Kurama ou sem Kurama, não dá. Na real, esse cara mal tem nível pra ser um Mizukage. Ele é bem fraquinho, as aparições dele em Boruto parecem que só, tipo, ajudam a reforçar isso pra gente. A gente percebe cada vez mais que ele é fraquinho. Eu acho, tá, que até um Naruto sem usar o modo Senin já é o bastante pra dar uma coça nele, só pra vocês terem noção. O Darui também não tá muito melhor que o Chojuro não, na boa. Até que parecia bem casca grossa lá durante a guerra, conseguia peitar Jinkaku, Kinkaku e tal. Mas ele não mostrou muito mais do que aquilo não. Na real, em Boruto, ele bem esquecido lá no churrasco, né? Ele é aquele cara que ninguém quer saber. Toca um violãozinho aí e some. Ele é o único cara que a gente não viu lutando na nova geração. Então fica bem difícil determinar em que nível ele tá. Mas pegando como base o que ele mostrou na guerra e o pouquinho que ele mostrou na luta contra o Momoshiki, ele não tem cacique pra bater de frente com o Naruto. Agora, a Kurotososhi. Ó, ela também não tá muito diferente dos outros dois, não. Só que ela tem um pouquinho mais de feitos, tá? Principalmente nas novels.
Nas novas foi dito que ela é a melhor usuária de Genjutsu entre os 5 Kages de agora. Também ajudou a fazer um pilar de terra gigante lá para ajudar o Naruto a subir com a moto até chegar em um corpo celeste. Pois é, rolou isso mesmo. Foi loucura pra caraca essa nova aí do Naruto Retsuden. Depois eu trago inclusive essa história completa pra vocês. Fora isso, ela já derrotou uns Akutas, né? Só na porrada pura. Fora que na luta contra o Kinshiki e o Momoshiki, ela conseguiu dar uma bifa na cara do Kinshiki, que mandou ele pra longe e ainda conseguiu reagir ao Super Momoshiki. Pelo menos um pouquinho. Só que considerando que o Naruto, na forma base, também conseguiu manter ali uma trocação contra o Super Momoshiki por alguns segundos, dá pra dizer que esse efeito dela não é assim tão assustador, né? Por assim dizer. Talvez o Kurotsushi pudesse dar bastante cansaço pro Naruto na forma base. Mas, considerando o modo Senin, eu acho que ele não teria tantos problemas pra lidar com ela, não. Acho que, na boa, ela teria problema. O nível de força tá em outro patamar. E a resistência dele fica no nível que, tipo, nada que ela faça vai conseguir perfurar a pele dele. Vocês lembram do treinamento com o Fukasaku? O Naruto, depois de absorver energia natural, ele ficava com a pele tão dura que mesmo caindo de uma altura do caramba, né, em cima de espetos de pedra lá, ele nem se machucou. Então não é a Kurotsushi que vai conseguir tomar a coroa do Naruto, não dá. Mas agora a gente vai ter que falar dele. O único perigo real para esse status de poder do Naruto. O Gaara. Pra mim, sempre foi muito claro, ok? Nessa nova geração, o Naruto era o top 1 garantido e o Gaara era o top 2 garantido. Sempre teve um gap de poder muito grande entre o Gaara e qualquer outro dos 3 Kages, sabe? Tipo, o Gaara em segundo e os outros bem abaixo do Gaara. Assim como tinha um gap muito grande entre o Naruto e o Gaara. Agora não tem mais esse gap entre os dois e as coisas ficam muito mais equilibradas. A gente acompanhou de perto a evolução dos poderes do Gaara, tá? A gente sempre viu isso acontecer. A defesa de areia dele hoje em dia tá simplesmente absurda. Lá na guerra ele já tinha conseguido segurar 5 espadadas do Susanoo do Madara. Olha isso! Aí, algum tempo depois, né, na época lá do The Last, ele já estava conseguindo fazer a areia dele parar um monte de fragmentos da Lua que estavam para cair na Terra. Olha a evolução do poder. Vai colocando isso em escala. O Gaara foi lá e parou esses meteoros como se fossem pedrinhas caindo no travesseiro. E a areia também tá bem rápida agora. Você que só lembra dele levando uma coça lá pro Rock Lee no clássico, se liga que agora a areia dele tá rápida para pegar até Kages reencarnados e até mesmo um fucking Super Momoshiki. Enquanto todos os outros Kages deitaram em 1 segundo pro Momo tunado, o Gaara conseguiu capturar ele na areia e quase atolou ele com o clássico, né, aquele enterro de areia dele lá. Mas aí ele apanhou, né, porque, tipo, não dá pra comparar. O Naruto perdeu muito poder destrutivo com a morte da Kurama. Ele perdeu as Bijudama, né, os Ultra Mega Blaster Rasengan que ele tinha. Mas isso não quer dizer que ele ficou capenga. Que é isso? Não. Eu já até conversei isso com vocês, né? O Naruto ainda tem Rasengan tunado lá pra caramba que ele consegue usar só com o modo Senin, né? Como, por exemplo, aquela versão upada por energia natural do Odama Rasengan. Também aquelas cacetadas de Rasengan que ele já até usou contra a Kurama. Sem falar do Rasen Shuriken, que também tem uma versão tunada pelo modo Senin. Talvez o Rasengan normal não passe pela defesa do Gaara, mas com certeza um desses tunados vai passar. E lembrando que a gente viu esse jutsu sendo usado pelo Naruto adolescente. Com certeza ele deixou essas técnicas mais poderosas agora, que ele é um adulto casca grossa. Então, da mesma forma que o Gaara evoluiu, esses poderes, o Naruto também. Agora, o Gaara pode simplesmente subir em cima de uma nuvem de areia e dar tchauzinho pro Naruto. Sem o Kurama e sem o modo sábio dos 6 caminhos, o Naruto não tem mais como voar. Então o Gaara conseguiria tranquilo voar alto pra caramba e fugir do alcance de todos os ataques do Naruto. E aí tentar qualquer manobra no ar contra o Gaara, porra, é suicídio. Mesmo com uma cacetada de clones. É pedir pra ser engolido por uma chuva de areia, ou pior, por um tsunami de areia. E a garantia de ser capturado. Desde que o Naruto dominou o modo Senin, ele tá brabo, galera. Ele consegue lançar um Rasen Shuriken, como se fosse uma Shuriken mesmo. E no The Last, a gente viu que ele até consegue controlar a trajetória dos Rasen Shuriken. Se um desses pega no olho do Gaara, pô, é um perigo. Mas falando sério, ok? Uma explosão do Rasen Shuriken é nocaute, KO. Não tem defesa que aguente isso. Talvez a Areia até consiga amenizar os danos. Mas o Gaara não vai sair ileso dessa, não tem como. Mesmo, pô, uma explosão desse nível, com o nível de poder que o Naruto atingiu. Eu até ainda acho que o Gaara voando tem jeito de evitar o Rasen Shuriken. Ou mesmo capturar o Naruto antes que ele use o Rasen Shuriken. Mas nivelando as coisas, dá pra dizer que o Naruto ainda amassa a placa do Gaara, eu acho. Né? Os clones, os Rasen Shurikens, a imprevisibilidade do Naruto, com certeza são fatores muito importantes nessa simulação que a gente tá fazendo aqui agora. Mas pelo menos deu pra notar que agora a luta tá bem mais equilibrada do que antes, né? Quando o Naruto tinha Kurama. Naquele momento o Naruto passava o rodo no Gaara sem nenhuma dúvida.
Agora, qualquer descuido do Naruto pode fazer ele ir pra vala. E digo mais, se o Gaara captura o Naruto na areia, uma vez que seja, é tchau pro Naruto. Na boa, sem choro. O Gaara consegue finalizar o Naruto com mais facilidade do que o Naruto conseguiria finalizar o Gaara. Só que, de maneira geral, o Naruto é ainda mais poderoso que o Gaara. Isso significa que o Naruto ainda mantém a coroa dele como o Hokage mais brabo da nova geração. Mas é importante a gente perceber que o Naruto decaiu muito em poder. Agora ele não é mais o Kage mais completo, sabe? Agora essa coroa vai pro Gaara. O Gaara agora é o Kage que consegue lidar com mais tipos de inimigos que o Naruto. Antes, pro Naruto era mole. Ele derrotava todo mundo mole, sem preconceito, sabe? Mas agora ele vai só um pouquinho para enfrentar certos tipos de inimigo. O estilo de luta do Gaara varia entre curta e a longa distância. Ele se garante nos dois. Mas o Naruto sem a Kurama, sem poder voar, sem poder fazer braços de chakra, sabe? Sem poder fazer aqueles ataques gigantescos massivos, não tem mais isso. Essa limitação o Gaara não tem. O Naruto tem, por isso que eu digo que o Gaara tá mais versátil. Mas e você, o que você achou desse downgrade de poder que o Naruto levou? Lembrando que eu só não tô considerando aqui o chakra das outras bijus, porque o mangá do Boruto claramente tá indo pra um caminho que ele não vai mais usar esse poder. Porque não é interessante pra história que o Naruto continue mega overpower. E agora, quem que você acha que é o Kage mais poderoso de todos os tempos? Mas não sem antes largar a tua inscrição aqui. Terceiro maior canal pop do mundo. E é BR. Sabe por quê? Porque você tá aqui ou tá entrando agora. Imagina a gente incomodando ali o segundo colocado, que é gringo. Quem são esses BR? Quem são esses BR que estão enchendo a nossa paciência? Ah, BR, a gente consegue, galera. Vamos cutucar. É o IGN, o primeiro é o Watch Mode. A gente vai lá. Tá junto comigo? Então se inscreve aí e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!